tem gente com uma fita cassete minha guardada em Andradina. E se você tem essa fita, eu quero de volta. Gente, não acredito, o portão ainda é o mesmo. Aqui na casa da avó Francisca. Eu e minha mãe, nós tivemos que passar aqui um mês, porque minha mãe estava numa situação difícil financeira e minha avó, minha bisavó, foi viajar. E aqui eu passei um mês. Foi aqui, nessa casa, que eu descobri o encanto da comunicação, porque a rádio de Andradina estava aqui bem ao lado. Aqui é a Rádio Andradina. E eu fiz uma pesquisa fictícia para poder entrar lá dentro, porque eu queria conhecer esse mundo, eu queria entender o que era aquilo que saía daquela caixinha, daquele radinho. E aí eu inventei uma pesquisa e entrei e pedi, eu tinha aproximadamente 10 anos, para entender esse mundo. Mal eu sabia que eu já estava sendo atraída por esse mundo da comunicação e que isso, de certa forma, era algo que ia mudar minha vida mais pra frente. Então, quando eu fiz a pesquisa, eu pude conhecer e pude entrar e conhecer esse mundo e isso me encantou muito. Paralelamente a isso, na minha época, tinha o seriado lá do Lucas Silva e Silva e a Rádio Taperebá. E eu, claro, que eu mexia nos gravadores do meu avô, que ele, naquela época, ele tinha dois gravadores. Eu dei conta de quebrar os dois, mas por curiosidade, por querer entender como é que funcionava e fazendo o meu programa de rádio. Inclusive, gente, ó, tem gente que tem uma fita minha gravada por aí. E se você tem uma fita minha gravada por aí, eu quero saber, eu quero de volta, hein? Com a minha rádio, a primeira rádio que eu fiz, o primeiro movimento de comunicação. Eu copiei do Lucas Silva e Silva, claro, a Rádio Taperebá, mas era muito engraçado. Como é que isso já estava na minha vida? Como é que esse chamado já vinha sendo colocado no meu coração? E mal eu sabia que isso era só o começo de uma história com a comunicação, com a voz. É muito nostálgico, muito interessante estar aqui, relembrar de tudo isso e contar para vocês. E a rádio está na nossa vida, no interior principalmente, como algo que marca as pessoas. Por exemplo, o Salvador Placo Neto, todos os dias, estava presente na casa da minha avó, principalmente nas manhãs de domingo, de sábado. E os sorteios, e eu ligava para participar do sorteio. Quem aqui nunca ligou para participar de um sorteio da rádio? Até hoje tem, até hoje existe essa cultura. E em grandes metrópoles também existe essa cultura. E é muito interessante como esse meio de comunicação, que ele é, de certa forma, antigo, permanece na vida, na casa das pessoas e fazendo toda a diferença. Então, todo o meu respeito às rádios e a esse meio de comunicação fantástico que atinge pessoas através dessas ondas sonoras, que não só atinge pessoas, mas também atinge o nosso coração. Eu não sabia que esse era o meu chamado, não tinha ideia quando eu tinha 10 anos de idade que eu trabalharia com comunicação, mas hoje eu sei e é por isso que o Rota In existe.